família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Mais uma noite de espiritualidade, espiritismo, esse grande desconhecido da população que, através da Casa com Evangelho, é possível a sua divulgação. Disse-nos Emmanuel que a maior caridade que podemos fazer a esta doutrina é, de facto, a sua divulgação e, portanto, cá estamos nós para que esse quesito seja uma evidência. Ora, hoje vamos falar de um tema muito apaixonante, como todos os temas espíritas. Hoje vamos falar sobre reencarnação. Essa evidência que ao longo da própria história tem sido concretizada e tem sido demonstrada por demais evidências, e é sobre esse o tema que hoje vamos falar, as evidências científicas da reencarnação. Então, o planeta é de facto esta grande escola onde aprendemos a tornarmos-nos melhores do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, para que nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Então, estamos afetos à lei do progresso, ninguém fica desamparado e, consecutivamente, vimos ao plano material, vamos para o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, e, consoante as nossas necessidades, vimos então banhar-nos nestes corpos para que possamos evoluir. E como é que podemos evoluir? De várias formas, através do conhecimento que adquirimos, mas também da moldagem deste diamante em bruto que nós somos, através da lapidação do nosso orgulho, do nosso egoísmo,
das nossas vaidades, de todos os nossos defeitos, estimulando, sobretudo, as nossas virtudes. Então, hoje, uma vez mais, convocámos um grande amigo para nos trazer do seu conhecimento, do seu serviço, em nome deste modelo e guia, Jesus de Nazaré. Senhoras e senhores, com todos vós, é com grande alegria que recebemos aqui na Casa com o Evangelho João Gonçalves. Cá está ele. João, boa noite, como estás? Tudo bem? Boa noite, Filipe. Boa noite, queridos amigos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por este convite e por este risco que corres em me trazer aqui perante a tua audiência. Mas quem dá o que tem, a mais não é obrigado, então trarei os meus humildes préstimos para falarmos deste tema tão interessante, cativante, que é uma realidade e assim queremos nós que demonstrar no final da palestra. Sim, senhor. João, também é com o enorme gosto que tenho aqui na Casa do Evangelho, aliás, como todas as pessoas que aqui têm vindo e os que virão, portanto, partilhar desta nossa doutrina e trazer um pouco também daquilo que é o nosso esforço, o nosso estudo, ao abrigo destes postulados, portanto, é sempre muito gratificante. João, antes de fazer a prece de abertura e depois convoco-te para que faças a prece de encerramento, se estiver bem para ti. Portanto, vou-te pedir o favor de fazeres uma breve apresentação para quem não te conhece, para depois então iniciar a prece de abertura e passar-te a palavra para a tua palestra, está bem? Com todo gosto. Consta que há 59 anos atrás, a minha mãe teve um filho e resolveu dar-lhe o nome de João Gonçalves. Portanto, eu vou acreditar nela, nas mães a gente acredita sempre, não é? Portanto, e acho que sou eu. Entretanto, o que importa talvez mais da minha vida é esta parte dedicada ao espiritismo. Contudo, só por uma curiosidade, como sou muito jovem, já estou reformado de uma carreira longa militar e agora, quando a gente chega à reforma, tem algum tempo para dedicar-se a coisas que também gosto. E uma das coisas que sempre me atraiu é esta maravilhosa filosofia e ciência que nos explica coisas que de outra forma não chegaríamos lá com essa facilidade e nos ajuda a ter este método de raciocínio. E assim que comecei-me a interessar sistematicamente pelo estudo sistemático do espiritismo desde 2004, embora o fenómeno mediúnico fosse algo que estava familiarizado com ele, mas mais com conhecimento empírico de observação. Mas realmente desde 2004 esta parte, depois de ter estudado algumas correntes espiritualistas de várias partes do mundo, encontrei no espiritismo as justificações mais sólidas e mais racionais. E então, daí para cá, tem sido um constante estudo, vou investigando, vou fazendo pontes, atrai-me as questões do pensamento sistémico e vou tentando olhar para o todo. Certo que ninguém consegue abrangê-lo, a realidade é algo inapreensível para o homem, e nós só vemos a realidade segundo um prisma que chamamos verdade. Mas, nesse particular, o que nós temos todos de fazer, e eu pelo menos é aquilo que eu faço, é procurar ouvir outras verdades, justificar o melhor possível a minha e sair daqui com uma melhor. E é isso que pretendo também hoje, sair mais enriquecido com a troca de opiniões que possa haver. Em termos mais formais, relativamente ao espiritismo, pois sou um associado em termos pessoais da Federação Espírita Portuguesa, sou um trabalhador da Associação Cultura Espírita de Santarém, também da Associação
Cultura Espírita de Alcobaça, também do Centro Cultural Espírita de Alcobaça, colaboro com vários centros, tenho um canal Espiritismo JG, quer em Facebook, quer em YouTube, onde todos os dias praticamente também fazemos estudos ou palestras, não só comigo, mas também com Espanha, Brasil, enfim, vamos todos fazendo também este exemplo referencial que o Filipe faz de divulgarmos e, por contrapartida, aprendermos também todos muito mais. Esperamos apenas ser úteis. Obrigado, que eu já estou a falar pelos cotovelos, Filipe. Pronto, falo. Vamos lá então à prece, João. Obrigado. Então, vamos serenar as nossas mentes, os nossos corações, solicitar a ajuda do alto, porque sem eles muito dificilmente conseguiríamos atingir tantas coisas boas como de facto o conseguimos. Assim, unidos por este bem maior que é o amor, este amor universal, sem fazer distinções, trazendo apenas o melhor que cada um de nós pode e sabe. Recordo-me um professor que me dizia que vivemos em mundos interpretativos e a doutrina espírita traz-nos esta capacidade de olhar o mundo de uma forma diferente, pela perspectiva da imortalidade da alma, da justiça e bondade de Deus, das oportunidades que Deus nos dá de consecutivamente dar-nos oportunidades ao infinito, trazendo-nos o seu amor, e desta beleza que é a intercomunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Mas nada disto seria tão válido quanto a justificação desta moral crística, deste modelo e guia, Jesus de Nazaré. Assim, João, que as tuas palavras possam chegar às pessoas e que possam desmistificar, não apenas numa crença tua ou numa crença nossa, mas que de facto a evidência seja uma realidade. Que assim seja. João, estamos então preparados, já um pouco mais harmonizados, para te ouvir. Desejo-te uma boa palestra, estarei aqui sempre perto de ti. Portanto, se houver alguma coisa, é só chamares que estaremos aqui para te ajudar no que for necessário. Obrigado. Obrigado a ti, querido amigo. Obrigado uma vez mais a todos vocês. E então vamos refletir sobre este tema. A forma que nos pareceu mais adequada para tratarmos este tema numa perspectiva científica, e por isso escolhemos para título desta palestra Evidências Científicas da Reencarnação, é este que pretendemos mostrar com este primeiro ecrã. Vamos, nesta metáfora deste iceberg, comparar o conhecimento humano, todo o conhecimento, a um iceberg. Iceberg que normalmente quando nós olhamos para ele só vemos uma ponta cá fora, flutuando na água, e a maior parte está nas profundidades e é muito desconhecido. De qualquer das maneiras, na sua base estará sempre a mãe de todo e qualquer conhecimento humano, que é a filosofia. Tal como dizia Platão, tido como o pai da filosofia, filosofia é a crença verdadeira justificada. Então, todo o conhecimento a que nós podemos ter acesso começa exatamente por nós justificarmos uma crença que se nos apresenta como verdadeira. E então, nós vamos começar por mergulhar no fundo do iceberg, buscando nos conceitos filosóficos a que se dedica o Espiritismo, quer como ciência, quer também como filosofia, naturalmente, de base, todo conhecimento nasce filosófico, buscando onde se encaixa este conceito da reencarnação. A partir daí, tendo-o identificado, nós vamos dar uma ideia das evidências que nós vamos abordar para tentar levá-lo a seguir ao método científico. Porque se nos candidatamos a falar de evidências científicas, pois temos que
sujeitá-lo ao método científico como em qualquer outra ciência. E então, vamos subir um pouco mais no iceberg e vamos recapitular, para aqueles que eventualmente estejam menos familiarizados com o método científico, vamos recapitular que processo é esse, pelo qual tem que passar todo o conhecimento filosófico para que seja considerado ciência. E como o Espiritismo é uma ciência, assim foi definida por Kardec, é uma ciência de observação, uma ciência particular, já veremos as suas características, já veremos analogias, mas é uma ciência. Então, vamos olhar para o método científico e, correndo o método científico sobre os fenómenos, as evidências que indiciam a reencarnação, vamos construir uma hipótese de reencarnação que justifique uma série de evidências que nós depois vamos ver em detalhe no momento seguinte, em que vamos subir um pouco mais ao nível da água e então, quando abordarmos a questão da reencarnação, temos aqui à esquerda, vamos mergulhar em pelo menos 3 casos reais concretos, em que vamos exercitar a nossa razão, é um convite a todos para exercitarmos a razão e ver se conseguimos descobrir outra justificação melhor que não seja a da reencarnação. Mas, claro, como estamos no domínio de uma ciência e qualquer ciência não é um dogma, não chega a conclusões ou a conhecimento absoluto, nem a filosofia nem a ciência. Porquê? Porque são obra do homem, são obra da inteligência humana, que é imperfeita, mas perfectível. E o Espiritismo assim é obra do homem em vários graus de adiantamento, quer encarnado, quer desencarnado. Portanto, o Espiritismo, julgo que toda a gente saberá que não é uma obra de Deus, não é uma obra direta de Deus, é uma obra de espíritos encarnados e desencarnados, a que Deus necessariamente quer que nós, pela razão, cheguemos a entender a sua lei. Pelo que os postulados a que chega qualquer ciência, e o Espiritismo também, nada têm de absoluto. São os melhores possíveis em determinado momento, mas à medida que o homem vai entendendo mais, se vai desenvolvendo mais, vai reformulando as ideias que tem. Aí veremos evidências disso, da codificação, com dados muito concretos. Portanto, o que quer isto dizer? Se ninguém se pode advogar de dono da verdade, nem sequer os espíritas, então nós temos que poder sujeitar ao contraditório as conclusões a que chegamos, como qualquer ciência. Por isso, então, vamos subir um pouco mais aqui à linha d'água e vamos escutar outras justificações possíveis de outras ciências ao lado do espiritismo para aqueles fenómenos. E depois vamos ajuizar de novo. Vamos, com o uso da nossa razão, tal qual Kardec nos ensinou, que a fé inabalável é tão só aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade, e isto vem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé move montanhas, no item 7. Vamos olhar para isto e vamos de novo exercer aqui a nossa razão e ver se realmente cabe ou não cabe as outras justificações. E, finalmente, concluiremos se sim ou não a reencarnação existe, e eu estou apostado em demonstrar que sim, mas aberto a toda outra qualquer argumentação que qualquer um de vós julgue melhor, porque aqui, assim estamos no domínio da filosofia e da ciência. Mergulhemos, pois, no fundo do iceberg. As bases filosóficas do Espiritismo, para qualquer estudante de Espiritismo, sabe bem que todas elas, seja em que número as consideremos, se encontram filosoficamente, em termos de primeira justificação, encontramos nesta obra fundamental da codificação básica, que é uma das 11, em termos de títulos. Relembro também que a codificação fundamental não é somente o Pentateuco, que se fala muitas vezes aí, mas são mais 3 obras de iniciação e 3 obras especializadas. Quem o diz é Kardec, numa
obra que ele deixa escrito em março de 1869, ele é surpreendido pela morte em 31 de março, e no mês seguinte, em abril de 69, é anexo esse catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita ao número da revista espírita desse mês. E nesse catálogo racional, para quem já teve a oportunidade de o visitar, vai encontrar 3 capítulos. E no primeiro capítulo vai encontrar obras fundamentais. Portanto, e Kardec diz ali naquele capítulo quais são as obras que ele, como codificador, considerava fundamentais para se fundar uma biblioteca espírita. O mesmo é dizer para estudar espiritismo ou para ensinar espiritismo. E então ele elenca lá 11 títulos. Portanto, elenca 3 obras de iniciação, a saber, resumo da lei dos fenómenos espíritas, espiritismo na sua expressão mais simples e o que é o espiritismo. São 3 obras de iniciação e é por onde se deve começar a estudar espiritismo. Depois, 5 obras de natureza básica, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E, por fim, 3 obras, digamos, especializadas, natureza especializada, a saber, Revista Espírita, Viagem Espírita 1862 e Caracteres da Relação Espírita. É Kardec quem o diz, queridos amigos, a codificação fundamental são 11 títulos. Podem ser considerados até 22 volumes. Porquê? Porque a Revista Espírita, também como sabereis, embora sendo um periódico mensal, Kardec, ao final de cada ano, juntava 12 fascículos e criava um volume. Então, em vida, ele criou 12 volumes anuais da Revista Espírita, que, somado às outras obras, que são todas monovolúmicas, também podem ser 22 volumes ou 11 títulos. Mas, no Livro dos Espíritos, que é cronologicamente a primeira, nós encontramos todo o respaldo, a justificação filosófica das bases do conhecimento a que se dedica a investigação filosófica e científica do Espiritismo. Se nós formos à Wikipédia portuguesa, podeis encontrar 19. Se forem à Wikipédia espanhola, poderemos encontrar 12, normalmente. E porque, de novo, o homem não consegue abranger a realidade. Isso exigiria uma perfeição que só Deus. Pelo que ele tende a ver a realidade segundo um prisma, a que se chama verdade. Portanto, a verdade é apenas uma versão da realidade. E essa verdade é normalmente função do conhecimento que temos e do objetivo com que queremos estudar essa realidade. E para hoje, para o objetivo da nossa palestra, basta considerarmos estas 5 que são muito comuns. Um Deus único, a existência do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos e, necessariamente, a reencarnação. Dizer-vos que destas 5, considerado destas 5, Deus só teve, só tem, só terá natureza filosófica, isto é, só conseguiremos chegar a Deus pela razão. Embora possamos olhar para evidências que cientificamente nos apontam para isto. Mas porquê só lá chegamos a chegar pela razão? Porque para se fazer ciência é preciso levar a um laboratório para se ler as leis gerais e universais através da experimentação daquele fenómeno. E Deus, onde é que ele está para nós o levarmos a um laboratório? E se nós conseguíssemos agarrá-lo, tê-lo à nossa mão, e depois íamos compará-lo com o quê? Porque quando a gente compara qualquer coisa, vamos medir qualquer coisa. Pegamos num metro e vamos comparar aquela dimensão com uma dimensão conhecida, mas íamos medir Deus com o quê? Com o metro, com o centímetro, com o quilo, com o litro? Estão a ver? Deus guarda uma natureza intangível para nós que gostamos de tocar nas coisas. Mas ele tem que existir, diz-nos a nossa razão, remontando dos efeitos para as causas, ele tem que existir como causa primeira. Todas as outras, 4 que aqui estão, essas sim já têm evidências científicas, tinham no tempo de Kardec, através do método peculiar das ciências de observação, no caso do espiritismo, o controle universal do ensino dos espíritos, mas já revisitaremos isto, quer hoje em dia por outras evidências, e nomeadamente a da reencarnação. Se no tempo de Kardec ele obtinha validade científica para a existência da reencarnação através da confirmação das várias mensagens de espíritos que tinham estado encarnados
e que estavam na erradicidade, mas contavam exatamente quem tinham sido e davam indicações muito claras e repetidamente, confirmadamente, e isso dá validade científica às mensagens recebidas mediunicamente. Hoje nós temos outras no nosso tempo. Temos, por exemplo, as memórias de vidas passadas por crianças de tenra idade e que, se somarmos algumas delas a marcas de nascimento compatíveis com a forma como elas desencarnaram na vida em que elas se recordam, aí realmente a melhor justificação, no nosso modesto entender, é a da reencarnação. Vamos ver um pequeno vídeo que nos vai fazer esse resumo, vindo de Kardec, da explicação filosófica de Kardec, e dando um lamiré destas evidências que vamos hoje estudar. Ora, vejam. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. Portanto, meus amigos, o que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Meus amigos, é por aqui que vão os tiros, digamos assim, esta noite. Vamos investigar, vamos ver estes casos que aqui vemos, que são investigados por cientistas. Este senhor, Dr. Jim Tucker, é um pedopsiquiatra americano. Os outros casos, também há um professor catedrático islandês, Haraldsson, que vai investigar um outro caso. Eles não são espíritas, que eu saiba, não são. Podem ser hoje espiritualistas. Mas aí está, a ciência espírita não tem que ter receio de ombrear com as outras. Tem uma justificação. Kardec, nós vimos-la, qual é que ele avança, e confirmadamente pelo controle universal do ensino dos espíritos, e depois, afinal, passados 160 e tal anos, começamos hoje com os meios da ciência mais física, que também estuda as leis de Deus, não é verdade? Todas as ciências estudam as leis de Deus, tudo que foi criado por Deus, portanto, quer a ciência, quer a filosofia, estudam as leis de Deus, o espiritismo também. Portanto, e todas estas ciências médicas, neurologia, estudam a obra de Deus. Portanto, e estes casos são estudados, por exemplo, por este senhor já há uma série de anos na Universidade de Virgínia, como iremos ver. É, pois, por aqui que, digamos, vamos conduzir a nossa investigação. Vamos, pois, então, como falamos de ciência, vamos então recapitular o que é o método científico. Tal como já vos fomos dizendo, o método científico é uma sucessão de passos, que são estes que aqui estão, pelo qual tem que ser submetido todo e qualquer conhecimento humano, que nasce filosófico, para que se transforme em ciência. Portanto, assim, nós normalmente começamos por observar um fenómeno.
ok? Indícios, neste caso, indícios de reencarnação, como estas que vimos aqui apontado nestes três casos deste filme. Depois vamos fazer perguntas se aquilo pode ser ou não reencarnação, ou se há outra justificação ou não, e criar hipóteses. Hipo, pequeno, primeiro, tese, justificação. Uma ou várias. Portanto, nestes três primeiros passos do método científico, na realidade, está apenas a funcionar a razão. Então está a funcionar a filosofia, está a funcionar a crença verdadeira justificada. Isto é, com os conhecimentos que temos, com a nossa razão, nós levantamos possíveis justificações, as ditas hipóteses. Hipóteses, hipo, pequeno, primeira, tese. Ok. A partir daí, depois de termos uma, duas ou três hipóteses, então nós vamos sujeitá-las à experimentação. E aí sim, nos passos seguintes, entramos no domínio da ciência. Ora, o que é então a ciência? Se Platão, como o pai da filosofia, dizia que a filosofia é a crença verdadeira justificada, houve um seu aluno de nome Aristóteles que reparou que do conjunto do conhecimento todo que nós podemos abranger pela razão, filosofando, havia uma parte dele que era possível nós levarmos a um laboratório, ensaiá-lo, experimentar e ler deles as leis gerais e universais. Sei lá, da meteorologia, da química, da física, etc. Com exceção de Deus, né? Porque quem somos nós para conseguir levar Deus ao laboratório e ler as leis, como é que ele funciona? Nós e Deus guardamos uma relação tipo pintor e quadro. Nós somos os quadros de Deus e ele é o pintor. O pintor, Deus, pode ensaiar as tintas, ler as leis gerais e universais da combinação de tinta para obter a tinta tal, ensaiar as telas, mas o quadro, o que é que pode fazer ao pintor? Zero. O que é que nós podemos fazer a Deus? Zero. Portanto, mas claro, intuímos que ele tem que existir. Portanto, mas com exceção de Deus, todo o resto do conhecimento é uma questão de tempo até que nós possamos, com a nossa inteligência, ir lá chegando. Então, sendo o Espiritismo, por definição, e lembrava aos meus queridos amigos que o Espiritismo tem duas definições deixadas pelo seu codificador e vem, por acaso, numa obra de iniciação, que é O que é o Espiritismo. Uma obra que sai em 1859. Se vocês forem ao preâmbulo, lá encontram as duas definições que Kardec deixou de Espiritismo. E em ambas as definições ele fala de filosofia, ciência e consequências morais, que à data de hoje é ética. Ele diz que o Espiritismo é uma ciência de observação que estuda as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual e que, como filosofia, ele estuda as consequências que se desprendem dessas relações, as consequências para o bem proceder, as consequências ditas morais. Ora, mas o Espiritismo, como filosofia, tem que justificar o que é bem e o que é mal. Por isso, Kardec, quando fala nas consequências morais, há quase 2 séculos atrás, está a falar de filosofia moral. Ora, a filosofia moral do tempo de Kardec para cá foi-se desenvolvendo o conhecimento humano e, ao desenvolver-se o conhecimento humano, costuma-se observar a fragmentação ou a divisão em partes dos vários conhecimentos, as especializações. E dentro da filosofia ocorreu uma especialização que a filosofia moral passou a designar-se ética. Hoje em dia, se vocês forem a um dicionário, veem como sinónimo de filosofia moral, ética. Então, em boa verdade, nós, numa definição mais atualizada do Espiritismo, poderíamos dizer que é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. A outra definição que Kardec deixa do Espiritismo é uma definição meramente ligada com a ciência, portanto, que é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como das suas relações entre as várias dimensões do mundo espiritual. Isto para aqueles que eventualmente tenham ouvido outras definições, recordar-vos que Kardec, por exemplo, nunca conotou
em termos de definições, nunca conotou o espiritismo como religião, embora filosoficamente ele entendesse que ele tem características disso, mas porque não tem as mesmas ideias de forma que têm as várias religiões, ele nunca definiu o espiritismo como religião. Às vezes ouve-se aí falar-se num tríplice aspecto em que se fala em religião. Cuidado, não é de Kardec. Não é de Kardec. Vamos à codificação fundamental e as duas únicas definições dele não falam disso. Portanto, então, sendo ela uma ciência de observação, então como é que se processa a experimentação na ciência de observação? Nas ciências de observação, vamos olhar para uma conhecida de quase todos nós, a astronomia. A astronomia também é uma ciência de observação. Como é que se dá validade científica às observações na astronomia? Eu, como astrónomo, pego na minha luneta ou no meu telescópio, aponto para um pontinho branco que eu julgo que nunca tinha visto e que nunca ninguém tinha visto, um pontinho novo, e vejo as características do ponto e tomo nota das coordenadas, vejo se tem atmosfera, se não tem, de cor é que é e tal, não sei o que mais. Esta observação não tem validade científica nenhuma, só tem o valor da minha verdade, da minha opinião. Não é mentira, não, nada disso, é a minha verdade. Para que tenha validade científica, o que é que urge agora o astrónomo fazer? Tem que publicar essas coordenadas, publicar as suas observações, se é um planeta com cor verde, que indicia um determinado gás, etc., não sei o que mais. E agora, ao ter publicado isto, qualquer outro astrónomo, qualquer outro cientista interessado no mundo, poder apontar a sua luneta para o mesmo ponto, para aquelas coordenadas, e validar aquelas observações. Quanto mais validarem aquelas observações, maior credibilidade científica tem a minha observação. Ora, mudando para o espiritismo, qual é que é a luneta do espiritismo? É a luneta mediúnica. O médium é a nossa luneta para nós olharmos para o outro mundo, para o mundo espiritual. Então, quando nós recebemos uma única mensagem através de um único médium do outro lado do mundo, tem tanto valor quanto a minha primeira observação de um ponto desconhecido celeste. Não é mentira, é verdade, é a minha opinião. É a opinião daquele espírito através daquela luneta. Muito bem. Para dar validade científica àquela observação, o que é que tem que se fazer? Tem que se agora mudar de luneta mediúnica, mudar para outro médium, interrogar aquele espírito a ver se ele coincide, a dizer a mesma coisa que nos disse ontem através do outro. Depois, se for um assunto de caráter geral, nós ainda devemos, sobre esse mesmo assunto, evocar outros espíritos, a ver se coincidem na mesma observação. Por último, ainda, para seguir exatamente o método de Kardec, teremos que mudar de casa espírita, porque para fugirmos a possíveis obsessões, portanto, pressões obsessivas sobre os médiuns, e noutra casa espírita, noutro local, noutro médium, tornarmos a validar essa mensagem. Aquelas que forem validadas, sim, quanto mais validadas forem, quanto mais ensinos forem, maior validade científica tem. Foi assim que Kardec concebeu a codificação fundamental espírita. Portanto, ele, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos nasceu com 501 perguntas, hoje tem 1019, mas ele fez muitas mais perguntas e obteve muitas mais respostas. Quais são aquelas que nós encontramos refletidas? Somente aquelas que passaram neste método do controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, é assim que a natureza científica do espiritismo se expressa, tal como na astronomia. Portanto, e daí nós, depois de darmos validade científica a uma informação que se nos chega, pois nós escrevemos conclusões, escrevemos livros, etc., mas sem nunca ter o foro de verdade absoluta, porque novos conhecimentos e tem que ser revisto. Portanto, e isto é que a ciência, tal como disse
o discípulo de Platão é a crença verdadeira justificada, filosofia comprovada. Ora, se nós olharmos, por exemplo, para o Evangelho segundo o Espiritismo, se formos ao capítulo 19, que já há pouco referi, que é aquele que a fé move montanhas, se forem ao parágrafo 7, encontram lá aquela frase que é: fé inalterável é tão somente aquela que pode fazer face à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos a isto a filosofia, ao uso da razão? Pois a mim soa. Mas quando vamos para dentro do laboratório científico espírita, se formos a este primeiro obra de caráter essencialmente científica, que é o Livro dos Métodos, e porquê? Porque contém as leis gerais e universais das várias capacidades mediúnicas de então. Se nós formos ao capítulo 20 da segunda parte, que fala das manifestações espíritas, vão ao capítulo 20, que tem a ver com a influência moral do médium, vamos ao item 230, está lá um dito de um espírito elevado, que é Erasto, que diz assim: mais vale ignorar 10 verdades do que acreditar numa única mentira. Soa-vos isto à pressão que qualquer cientista tem que exercer sobre as várias hipóteses para ver qual é a que melhor justifica o fenómeno que está a observar? A mim soa. E ao espírita é a mesma coisa. Qual daquelas afirmações que recebeu do mundo espiritual se aguenta com as confirmações e as comprovações dos outros? Pois a mim soa também. Aqui está a natureza científica do espiritismo. Mas uma outra vertente da natureza de qualquer ciência é a de não ter verdades absolutas. E o espiritismo tampouco a tem. Porquê? Já vimos. Porque é uma produção espiritual de humanos encarnados e desencarnados, mas estão dotados de inteligência. A inteligência é imperfeita, mas perfectível. Pelo que, e Kardec deixa claramente dito, nesta obra A Gênese, outra obra, Codificação Fundamental, de natureza absolutamente científica também, se forem à primeira parte, que fala da Gênese propriamente dita, e no primeiro capítulo, os caracteres da relação espírita, vão ao parágrafo 55 e encontram este dizer que ali está. O espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento uma nova verdade, melhor verdade, se revelar, o espiritismo aceitará. Seja pelas ciências que vão ao nosso lado, seja pelo próprio espiritismo, que não é uma filosofia nem ciência desencarnada. Não desencarnou com Kardec, nem foi para o frigorífico com Kardec. Não havia frigorífico no tempo de Kardec. Portanto, está viva e compete-nos a nós continuar a desenvolvê-la, não se imobilizar no presente, como Kardec também avisou. Portanto, se alguma melhor verdade se revelar, o espiritismo a aceitará. E isto confirma a natureza filosófica e científica do espiritismo. Ora bem, então, exercendo agora este método, vamos criar uma hipótese sobre os fenómenos que vamos observar. Nós vamos observar 3 fenómenos, 3 casos reais. Uma suposta encarnação noutra família, de uma criança que vivia numa família e depois dá-se conta, lembrando-se de uma vida passada, mas já está encarnada noutra família. E vamos ver depois 2 casos de meninos encarnados na mesma família, em que o último, inclusivamente, vem com uma marca de nascimento compatível com a forma, como ele diz, ter morrido nessa encarnação anterior. Vamos, pois, correr o método científico, os primeiros passos do método científico, até ao levantamento de uma hipótese. Portanto, o que é que nós observamos? Observamos que há relatos conscientes de vidas passadas por crianças de tenra idade, até aos 6 anos, como dizia o professor Jim Tucker, e marcas de nascença compatíveis com acontecimentos nessa vida. Esta é a observação que estamos a fazer. Ora, o passo seguinte, vamos perguntar: isto serão seres reencarnados? Sim, há outra justificação, não? E então vamos passar a hipotetizar, para construir uma ou mais hipóteses. Então vamos lá raciocinar. Portanto, não há efeitos sem causa, todos nós já sabemos isto. Se há consciência de factos não vividos, que os meninos estão a contar factos que eles não tiveram tempo de viver, das duas uma. Ou é imaginação,
E tem que ser uma imaginação fértil, porque depois dá dados muito concretos que se possam comprovar, mas pronto, ou é a imaginação ou é a evidência da reencarnação. Nós estamos a ver outras alternativas, ou uma ou outra. Se é a imaginação, ela é produzida pelo cérebro, porque tem que se basear nas memórias que tem, que adquiriu na vida atual. Mas tem que ser de uma fertilidade muito questionável, porque reproduzir exatamente coisas que se podem confirmar da vida daquela pessoa que ele diz que era, mas quando ainda por cima, para além disso, se juntarem coincidência com relatos formais de vidas, de pessoas falecidas antes do nascimento da criança, a coisa... a imaginação não justifica tudo. Mas ainda, se formos somar a essas recordações muito exatas, formos somar marcas de nascimento compatíveis com essas recordações e com a forma traumática como dizem ter falecido nessa encarnação prévia, bem, então a tese de imaginação, queridos amigos, me dá razão que enfraquece muito, já que o acaso não existe e, como tal, não justifica as coincidências. Posto isto, a nossa tese de trabalho, que agora vamos sujeitar aos casos que vamos observar, é esta. Então, a reencarnação existe e essas recordações e marcas são suas evidências. Não sabemos neste momento se é verdade, se não é. É a nossa hipótese de trabalho. Então, vamos lá avançar para o primeiro caso. Vamos ver o caso desta menina. É investigado por um professor catedrático islandês, Eraldsson, num país do sudoeste asiático, e é uma menina que está agora encarnada numa família, mas lembra-se de uma vida no outro canto do país onde vive, noutra família. Vamos ver. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Dambulla, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Dambulla temple, because Diluxi had spoken about it. Diluxi's parents decided to call the abbot living in this temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Diluxi. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. He went and interviewed Diluxi and the parents about what she had been saying about the previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. A carta finalmente convenceu os pais de Diluxi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Haraldson se surpreende com a mudança assim que Diluxi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? පිල්ලා අපි ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මැඳුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුර ගත්තා එයා ඉතින් ඉස්සර ආත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා බලපුවාම මේ හැමදේම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා අනේක මට මේක නිකන්. No fim do dia, Diluxi passeia com Haraldson para mostrar o lugar da sua vida anterior.
Diluxi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Diluxi está convencida de que morreu aqui. Portanto, meus amigos, este caso é de uma criança que vive agora numa outra família, mas que recorda a vida passada junto da outra. E que, depois de confrontada com a anterior família, ela sente-se muito melhor naquela família, sente-se como se fosse pertencente à família, e recorda exatamente os passos todos, inclusive o sítio onde morreu, e descreve tudo com uma percentagem de acerto notável. Chega aos 90% dos pormenores todos do que se tinha conhecimento, como a Shiromi, que era o nome que ela tinha na encarnação anterior, tinha morrido, portanto, sendo a Diluxi agora a cantar. Mas nós podemos dizer, bem, esta criança até nos parece já um bocadinho crescida, se calhar já tem muita imaginação e tal. Ok, então vamos agora baixar a idade. E vamos entrar agora em 2 casos estudados por Jim Tucker. Vamos começar por um caso de um menino que diz ter sido seu avô. Portanto, seu avô morreu antes dele nascer, necessariamente, para poder ser a criança dele, tinha de nascer. E ele depois refere aos pais coisas do avô, quando eu era teu pai, etc. Essas coisas. Ora, reparai, vamos ver este caso. É um menino muito pequeno. Reparai. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. Also, the same approach that I have with the work as a whole. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus said, "I had a sister, but she died. She's a fish now." And we said, "She's a fish? What do you mean? What happened?" And he said, "Well, some bad guys hurt her." Mm-hmm. And that really made me stop because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Um segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber?
Como justificar isto? Estamos a falar de uma criança de 1 ano e meio. Como? Como ele dizer com 1 ano e meio ao seu pai, quando eu era teu pai? E mais, dizer ao pai aquilo que ele não sabia a respeito de uma tia do pai, que era irmã dele. Como é que tinha sido morta? De onde vem isto? É possível, é crível que uma criança com 1 ano e meio tenha este nível de imaginação tão assertiva, tão confirmável. Mas vamos ainda imaginar que sim, que até isto ainda é imaginação. Então vamos agora ver um caso, por fim, em que, para além deste tipo de memórias, vamos agora jogar outro facto, que é uma marca de nascimento compatível com a forma violenta, como diz ter morrido na encarnação anterior. Ora veja. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3. And I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise. And I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat. And the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Meus amigos, não só se recordava de coisas muito exatas que a sua mãe confirmou, como ainda por cima nasceu com uma marca de nascimento compatível com a forma como ele diz ter morrido, com aquele tiro que levou no coração. Há aqui a outra justificação, racionalmente? Bom, mas não vamos ser precipitados, estamos no domínio da ciência, vamos ouvir outras opiniões, vamos ouvir outras verdades. Vamos então para o contraditório. Bom, vamos ouvir outras verdades de outros cientistas, de outras pessoas, vamos depois fazer o contraponto e vamos ver o que é que a ciência espírita apurou com o seu método típico de ciência da observação. E vamos ver se tudo isso, o que é que se
passa na nossa razão. Olhemos para outras hipóteses. Estas outras hipóteses que se aventam estão normalmente baseadas num paradigma que já vai, felizmente, deixando de ser encarado de forma muito dogmática, como tem sido pelas ciências mais mecanicistas, as neurociências em particular, que é que a consciência é produção do cérebro. Portanto, o cérebro produz a consciência. Ora, isto parece já não ser verdade. Quando a gente vai para as experiências quase morte, verifica que o cérebro já parou e, afinal, continua a haver memórias. Mas vamos olhar para um estudo desta senhora, já falecida, esta professora em farmacologia, que fez um doutoramento em psicologia, Karen Gale. Vamos ver o que é que ela diz sobre estas questões. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated. So essentially, it's replaying the experience without the experience occurring. Traumatic memories are very often connected with emotions, and those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Pode ser só imaginação. Recently, brain imaging has demonstrated that imagining a scene or actually looking at a picture of the place, the activity pattern is amazingly similar in the two situations. And here's an example. The top row are slices of brains that have been imaged of subjects that are actually perceiving a location in space. And the bottom row is the same subject and their activity pattern when they're just imagining the same image. And the pattern that you see comparing each subject, image, perception, real perception, is almost indistinguishable in terms of the pattern of activity. Imaginação ou realidade? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Bom, queridos amigos, esta senhora tem esta visão bastante mecanicista, que é a visão de que a consciência é um produto do cérebro e, portanto, produz tudo, e até a imaginação e tal, e, portanto, quando o cérebro parou, já não há atividade, portanto, todas aquelas imaginação da criança tem que ser produzido por lá. Bom, é a opinião dela. Vamos confrontar essa opinião com outros conhecimentos de outro científico e que estudou experiências quase morte. Este senhor, Dr. Pim van Lommel, holandês, é cardiologista. Já tenho tido o privilégio de coincidir com ele em alguns congressos fora do país, alguns congressos internacionais, e ele escreveu um livro muito interessante. O livro que eu tenho está em espanhol, mas em português creio que está traduzido também, que é Consciência Mais Além da Vida. E este senhor, que não é espírita, pelo menos a última vez que estive com ele não era espírita, já se rendeu à espiritualidade, já entende que há um ente, para além, porque as evidências lhe mostraram isso. Ele, como cardiologista, que vem exercendo desde 69,
ele iniciou um estudo desde 69 a 2001 na Holanda, em que de 344 pacientes que entraram nas urgências do seu hospital com paragem cardíaca seguida depois de paragem cerebral, comprovável com paragem cardíaca e eletrocardiograma, paragem cerebral, eletroencefalograma e, em alguns casos, ressonância magnética funcional, ele foi sempre insistindo e 62 desses 344 pacientes ressuscitaram propriamente dito. Isto é, estiveram mortos durante um tempo, já com a paragem cerebral comprovada, já cérebro sem função cerebral, já não havia fluidos a passar na base do cérebro, eletroencefalograma plano, mas porque foi insistindo, ele e a sua equipa médica, desfibriladores e tal, 62 recuperaram, os outros faleceram. E ele, depois disso, conduzia o seu estudo recolhendo as opiniões deles. Fazia-lhes perguntas, então espera lá, enquanto você esteve morto, digam-me lá, nesses minutos, uns tiveram 12 minutos, outros 9 minutos, enfim, vários. O que é que você viu? E então podemos construir com o que vem, o relato da sua investigação nesse livro, podemos construir este gráfico. É da minha autoria, mas é com os dados que lá vêm. Cerca de 60% desses 62 indivíduos referiram ter sentido emoções positivas. Cerca de 50% referiu ter tido a consciência de estar morto. Cerca de 30 e tal por cento referiu ter experimentado uma experiência fora do corpo, do género de se observar de cima para o corpo e ele a trabalhar com o desfibrilador e a recuperá-lo. Pronto. Outros 30% referiram o famoso movimento por um túnel. Muita gente refere que vê um túnel. Com luz, comunicação com a luz, que observa cores muito bonitas, paisagens celestiais, encontros com os falecidos, muitas vezes ligados com o túnel, que vem esse túnel. Cerca de 10% referiu uma visão retrospectiva da vida, um pouco como o Espiritismo concluiu, pelo Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que após cada regresso à pátria espiritual, após cada encarnação, nós temos um tempo em que comparamos o projeto encarnatório que tínhamos com aquilo que fizemos, ajudados pelos mentores espirituais, para aprendermos qualquer coisa e prepararmos uma nova existência. Outros 10% referiram uma presença de fronteira. Então, concluiu este senhor, e nós temos uma palestra deste género, que se chama exatamente Evidências Científicas do Espírito. Isso são conclusões dele que a consciência infinita radica num plano não local. Que o cérebro tem função facilitadora e não produtora da consciência. Porque, como é que se explicam as memórias quando o cérebro já estava parado, já não havia função cerebral? Então, tem que uma parte da consciência é não local. Então, o cérebro só pode ter uma função facilitadora e não produtora da consciência. Ora bem, com estes dados, provavelmente a doutora Karen Gale não teria tido cuidado de ter estudado o estado da arte nesta experimentação do seu colega. Então ela dizia que a tomografia mostrou que ao imaginar uma cena, o padrão de atividade é similar nas duas situações. Pois é, mas é que o cérebro tem função facilitadora e não produtora da consciência. Pois, pode parecer similar, mas não é o cérebro. Quando ela diz como a memória passa de um para o outro após a morte, pois, de facto, quem julga que o cérebro é tudo e faz tudo, não tem capacidade de perceber que se o cérebro tem uma função facilitadora, então a consciência infinita não reside nele. Por isso, se permanece para além da morte do cérebro, sim, transmite para outra vida após a morte. E ela diz ainda, se ele está morto, a memória também está. Azar. É que apenas a consciência ou memória de vigília deixa de poder expressar-se, já que o todo da consciência é não local, como prova a experimentação
do Dr. Pim Van Lommel. E o que é que diz a ciência espírita, como ciência da observação? Diz-nos claramente isto que vemos na pergunta 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? É isto o que nos diz a ciência espírita, comprovado pelo controle universal do ensino dos espíritos, e nós, quem participa no espiritismo experimental, houve relatos de espíritos com muita frequência que, uma vez mais, vêm confirmar exatamente a existência da reencarnação. Posto isto, meus amigos, eu sinto-me em condições de vos afirmar, sem margem para a minha dúvida pessoal, aceitando, contudo, outras justificações, que a reencarnação existe. E mais, que estes relatos de vidas conscientes, de vidas passadas, associadas a marcas de nascimento, compatíveis com acontecimentos nessa vida, por essas crianças de muita tenra idade, nós vimos uma criança com 1 ano e meio. Para mim, são clara evidência da reencarnação. Não vejo melhor justificação. A minha pobre razão não vê melhor. Era isto o que tinha para vocês, queridos amigos. Para vos trazer esta palestra, nós consultamos todos estes livros que aqui estão. Ali na linha de cima encontramos 6 das 11 obras fundamentais da codificação espírita. As obras póstumas, naturalmente, não são. Importa lê-lo, porque há lá mais mensagens que interessam. É um testamento doutrinário de Kardec, publicado 21 anos após a sua morte. Nesta linha de baixo encontram obras, cá está, A Consciência no Mais Além de Pim Van Lommel, o outro livro, este livro a seguir, o Eleanor Alson, daquele investigador islandês, tem este livro muito interessante, os que partiram dentro dos vivos, que continuam vivos, Vida depois da vida de Raymond Moody, um investigador também, nós não apresentamos aqui nenhum caso dele, mas é um investigador de créditos feitos sobre as questões da reencarnação. Vida antes da vida do professor Jim Tucker, estes 2 casos últimos que vimos, investigado por ele. O Céu Existe Mesmo, Todd Burp, existe este livro, é uma criança que tem uma experiência quase morte na sequência de uma anestesia geral. Ele é operado a um apêndice, mas com 3 a 4 anos de idade, e vê coisas enquanto está um bisavô que não conhecia, uma irmã que tinha sido abortada que ele também não sabia, etc. E dá origem a um livro e dá origem a um filme. Aconselho-vos a ler. Em português existe, O Céu Existe Mesmo. O nosso livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que, em particular na primeira parte, sublinhado ao capítulo primeiro que diz a necessidade de pensar e agir sistemicamente, mostramos como funciona a nossa racionalidade, como é que nós nos apercebemos da realidade, que só conseguimos ver segundo a nossa verdade, e aqui fomos vendo várias verdades, e claro, temos sempre que concluir pela melhor, nunca nos apaixonando por nenhuma, portanto, e vem no curso do pensamento sistémico. Aqui temos uma série de links que são daqueles vídeos que podem ver em completo. Eu só apresentamos algumas excertos, quem queira ver em completo. Nós, como vos dissemos, temos também um canal dedicado à divulgação espírita, onde publicamos as nossas palestras, quer em YouTube, quer em Facebook. Também estamos a transmitir em Facebook, no nosso Facebook Espiritismo JG, por gentileza do nosso amigo Filipe, que nos permitiu, e estamos também a transmitir em Facebook Espiritismo JG, onde também transmitimos as nossas palestras. Estaremos disponíveis para qualquer pergunta, qualquer comentário que os nossos companheiros tenham agora feitos. Mas se houver alguém que não se sinta à vontade para, em redes sociais, como esta em que estamos a transmitir, fazer a sua pergunta ou fazer o seu comentário, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismojg@gmail.com, e nós tentaremos responder com a brevidade possível e com os nossos parcos conhecimentos. Meus queridos amigos, era isto que tinha para vocês. Bem-aja, muito obrigado. Filipe, obrigado. João, obrigado nós por esta aula
de raciocínio que nos trouxeste. De facto, fazes jus à lógica como apresentaste o teu pensamento de uma forma muito pedagógica, muito sistémica, que nos leva de facto à conclusão de que a reencarnação é de facto uma evidência. Se me permite, João, eu gostava de trazer aqui 2 pontos também relativamente à reencarnação. Ao longo das conversas que tenho tido aqui com algumas pessoas, muitos deles me referiram que é através da reencarnação que encontraram a chave para a justiça divina. E quando vimos muitas vezes assimetrias das provas que cada pessoa traz para o seu processo evolutivo, ficamos de certa forma confusos. Como é que pode existir um Deus eternamente justo e bom quando a uns dá tudo e a outros dá grandes provas? Quando justificar a uma mãe que tem um filho com saúde e a outra porque é que tem um filho com uma condição de saúde não tão boa. Então a reencarnação também é este mecanismo e traz esta parte consoladora a partir do momento em que se entende que nada é por acaso, que muitas vezes as ofensas que fazemos para nós próprios via a perispírito criam as nossas próximas reencarnações e daí aparecerem essas tais marcas que referias no corpo do menino. Portanto, tem a ver com essas lesões perispiríticas que nós colocamos ou fazemos a nós próprios quando estamos no processo de reencarnatório. Portanto, para além de ser uma evidência, tem sobretudo este grande objetivo de, através da lei de causa e efeito, trazer esta justiça divina. Portanto, nem mais nem menos, apenas o justo e o necessário para a nossa evolução espiritual. João, quero agradecer-te a tua explanação, quero agradecer-te o teu estudo. Eu desejo sinceramente que continues com o teu trabalho, que procures todas estas referências que aqui foste buscar, tentando solidificar cada vez mais o conhecimento espírita, sem uma forma lógica, tal e qual como fizeste hoje, de uma forma consciente, trazendo estas verdades, estas palavras de vida eterna e estas evidências, porque também é necessário. Portanto, lá está esse tríplice aspecto da doutrina, da ciência, da filosofia, como bem falaste, da parte ética com consequências morais. Então, que possas continuar sempre a desbravar esses caminhos pelo mundo fora, como fazes, através destas tecnologias que hoje nos permitem chegar a todos os cantos do mundo. Desejo-te tudo bom para ti, muita sorte enquanto divulgador da doutrina e que possas ser sempre amparado pelos benfeitores amigos que te possam inspirar a criares cada vez mais palestras, a chegares a cada vez mais pessoas que te possam ouvir e que tu próprio possas também evoluir também no teu conhecimento, traduzindo-se também em ti uma pessoa, transformando-te numa pessoa melhor, mais lúcida, mais consciente na prática do bem. Obrigado por este bocado e vou pedir-te então um favor de nos fazeres a prece de encerramento, está bem? Com todo gosto, não se recusa um convite desses. Antes de nos juntarmos numa conversa com Deus, uma vez mais agradecer a oportunidade que me deste, Filipe, desejar também para ti muita força, muita clarividência na tua insigne missão que estás a abraçar de divulgar. Como tu dizias, a maior caridade que podemos fazer é a da divulgação. Esta divulgação racional, sem dogmas, aberta, buscando sempre a melhor verdade. Bem-aja aos nossos seguidores, com os seus comentários carinhosos. Bem-aja, foi um gosto enorme aqui estar.
Então, agora, se me permites, convocava-vos a todos para nos dirigirmos a Deus, numa conversa com Deus. E seguindo aqueles ensinamentos que o Cristo nos ensinou, ele referiu que uma prece deve ter sempre 3 pontos, que é louvar, agradecer e pedir. Muitos de nós, sem querer, só pensamos em pedir, mas há que louvar, agradecer e pedir. Então, vamos louvar a Deus pela sua obra maravilhosa. Esta obra que nos permite, através desta maravilhosa ferramenta que Deus a todos distribuiu por igual, a inteligência, mas que a todos exige que a exercita, nós irmos conhecendo-a. Mas é uma obra digna de louvor, porque a cada novo detalhe que nós descobrimos, damos-nos conta que uma imensidão mais de detalhes está detrás disso. É digna de louvor uma obra destas. O homem não consegue fazer uma obra assim. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, Senhor, nós queremos te agradecer exatamente pela dádiva da ferramenta pela qual nós chegamos a ti. A dádiva da inteligência que produz a razão e pela razão conseguimos compreender que longe que estamos de ti, longe que estamos de perceber melhor, já intuímos que tu tens que existir. E é graças a essa maravilha que nós não sabemos explicar, que é quase como a nossa respiração. Não pensamos que estamos a pensar, como muitas vezes não pensamos que estamos a respirar, mas é exatamente esta maravilha que a todos deste por igual e a todos solicitas que usem como dom, como dote, façam render os dotes, e pela qual nós chegamos já hoje, no século XXI, a estes novos conhecimentos que vêm validar o que esta maravilhosa filosofia e ciência espírita, com os meios que tinha à disposição Kardec, mais limitados que o nosso, mas filosoficamente já os postulava e cientificamente pelo método do controle universal do ensino dos espíritos, da validação das observações que nos chegam do outro lado, ele já confirmava. Ela existe para que progridamos, é uma manifestação da justiça divina, como aqui também foi falado. Portanto, mas foi através da inteligência, da racionalidade dos seres que nos precederam, que nós hoje temos à nossa disposição esta muleta maravilhosa, que é esta filosofia e esta ciência, das quais extraímos as consequências ético-morais de bem proceder, de poder justificar cada atitude da nossa vida como bem e então progredir. Bem-haja, Senhor, por esta dádiva. Mas, Senhor, porque este trabalho de descoberta, todos nós sabemos, imperfeitos como somos, a quantos de nós nos entra a preguiça de estudar, nos entra a preguiça de pôr em risco as velhas verdades, com receio de ficar perdido perante uma nova e melhor verdade. Quantos nós nos debatemos com isso? Basta ver o exemplo de Cristo. Cristo veio trazer uma melhor verdade, uma melhor interpretação da lei de Deus e por isso foi sacrificado. Graças a Deus, já estamos numa época em que já não se mata por ter uma opinião diferente, mas, Senhor, nesses momentos em que temos, pelo nosso orgulho, temos dificuldade de aceitar outras verdades, de racionalizar as coisas. E porque restringimos o nosso conhecimento quando se nos acercam provas mais difíceis, e é às vezes natureza física, como é a pandemia. Quantos de nós pensam ter chegado ao fim da linha, não compreendem porque é que
as coisas acontecem, não compreendem o porvir, de onde vinham, a sua natureza e para onde vão. Então, Senhor, nesse momento, envia-nos os nossos anjos da guarda, envia-nos os mentores espirituais das nossas casas espíritas, envia-nos a boa assessoria de todos os bons profetas, para nos lembrar exatamente de onde vimos, para onde vamos e qual é que é a nossa natureza, qual é o significado, enfim, também da reencarnação. Bem-aja. Uma boa noite a todos, amigos. João, uma vez mais, muito obrigado pelas tuas palavras, por todo o teu trabalho. É sempre um gosto ter amigos e companheiros de ideal espírita na Casa com o Evangelho. Caros amigos, resta-nos despedir-nos, como queria no nosso coração, agradecendo ao João e a todos aqueles que acompanharam mais um episódio da Casa com o Evangelho. Quanto a nós, vamos entreter-nos para o outro lado, para as nossas camas, porque o tempo já se faz tarde. Até amanhã, se Deus quiser, e para mais um episódio da Casa com o Evangelho. Gratos pela oportunidade de trabalhar em nome deste grande desconhecido, Jesus. Que assim seja. Anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o